A humanidade finalmente parou de olhar para o chão e voltou a mirar as estrelas com a primeira missão tripulada à Lua em mais de 5 décadas. Esqueça tudo o que você sabe sobre exploração espacial convencional, pois a Artemis II não é apenas uma viagem. É um ponto de virada definitivo que desafia o silêncio profundo que durou desde 1972. 4 astronautas estão agora confinados em uma cápsula metálica, cruzando o vácuo a milhares de quilômetros por hora em direção ao desconhecido. O mundo parou para observar o rugido do gigantesco foguete SLS, uma força colossal, de 98 metros de altura, que rasgou o céu da Flórida para nos levar de volta ao nosso satélite natural. Este evento histórico marca o fim de um hiato de 54 anos e sinaliza o início de uma nova era, onde a presença humana no espaço profundo deixará de ser um sonho para se tornar uma base permanente. A jornada de 10 dias levará a tripulação até o lado oculto da Lua, um território envolto em mistérios visuais e técnicos que poucos humanos tiveram o privilégio de vislumbrar. Não se trata apenas de repetir o feito da Apollo 17, mas de validar tecnologias que permitirão saltos ainda maiores no futuro. A complexidade desta operação é um lembrete constante de que estamos vivendo um momento único na história da exploração espacial, um marco que será lembrado pelas próximas gerações como o dia em que decidimos não mais recuar. Entender os segredos desta missão bilionária exige mergulhar nos detalhes do hardware mais avançado já construído, começando pelo coração tecnológico que mantém 4 vidas seguras na escuridão do espaço. A estrela desta jornada é a cápsula Orion, apoiada pelo European Service Module, que fornece a energia e propulsão necessárias para navegar no ambiente hostil além da órbita terrestre. Enquanto os astronautas Reed Wiseman, Victor Glower, Christina Koch e Jeremy Hansen operam os sistemas internos, eles dependem de um escudo térmico projetado para suportar temperaturas extremas durante o retorno triunfal. Cada componente, desde os motores RS-25 até os boosters de combustível sólido, foi refinado para garantir que esta missão de teste seja o alicerce de tudo o que virá a seguir. O entusiasmo é palpável, mas os riscos são proporcionalmente imensos e muitas vezes ignorados nas transmissões oficiais. Estamos falando de um ambiente onde a radiação cósmica e os micrometeoritos são ameaças constantes, exigindo um sistema de suporte de vida impecável. A Artemis II carrega consigo não apenas pessoas, mas o peso de um investimento massivo e a expectativa global de que desta vez a humanidade voltou para ficar, transformando a Lua em um portal para outros mundos. A segurança absoluta é uma ilusão quando se trata de lançar seres humanos para fora da proteção magnética da Terra, especialmente quando o motor principal falha em um momento crítico. Uma das maiores dúvidas do público reside no plano de contingência. Se o motor principal falhar após a queima de injeção translunar, os astronautas ficariam presos em uma órbita eterna? A resposta técnica é o que torna o design desta missão tão brilhante quanto aterrorizante. O plano de voo utiliza uma trajetória de retorno livre, onde a própria gravidade lunar atua como um estilingue natural, garantindo que a Orion volte para a Terra mesmo sem propulsão adicional. É uma manobra de aprendizado seguro que demonstra a inteligência por trás de cada linha de código e cálculo orbital. Além da mecânica de voo, a vida dentro da cápsula apresenta desafios térmicos que desafiam a lógica comum. Como manter uma temperatura interna estável enquanto um lado da nave enfrenta o sol escaldante e o outro o zero absoluto? A gestão desses extremos é feita através de sistemas de controle térmico ativos e passivos, transformando o que parece um obstáculo intransponível em uma conquista de engenharia sustentável. Cada hora passada no espaço profundo é um teste de resistência para os materiais e para a saúde da tripulação, que precisa lidar com a microgravidade e o confinamento. Mas imagine por um segundo o silêncio total. Durante 45 minutos, ao passar por trás da Lua, a tripulação fica completamente isolada de qualquer contato com a Terra, sem rádio, sem GPS, apenas o vazio. Esse período de blackout é o teste psicológico definitivo para qualquer explorador. Não há voz vindo de Houston para oferecer suporte ou dados em tempo real. É nesse momento que a autonomia da Orion e a competência dos 4 escolhidos são colocadas à prova máxima.
Eles estarão voando sobre o terreno que foi o cenário de teorias da conspiração e observações anômalas por décadas, encarando a face da Lua que nunca vimos daqui de baixo. A tensão de um possível problema técnico durante esse silêncio é o que mantém os diretores de voo em alerta constante durante toda a fase de sobrevoo. Essa autonomia técnica é o que separa o sucesso de uma tragédia histórica, especialmente quando consideramos os perigos invisíveis que espreitam no caminho entre os dois mundos. Muitos perguntam por que não pousar agora se já temos a tecnologia para chegar lá. A realidade é que a Artemis II serve para validar o impacto e a resistência em um voo tripulado antes de arriscar uma descida à superfície. O objetivo é garantir que, quando o pouso ocorrer na Artemis III, tenhamos total domínio sobre o comportamento da cápsula Orion em trajetórias de longa distância. O risco de uma tempestade solar inesperada durante esses 10 dias é real e a cápsula precisa atuar como um abrigo blindado contra partículas carregadas que poderiam comprometer os sistemas eletrônicos e a biologia humana. Todo este esforço tecnológico e coragem humana parecem preparar o terreno para uma conquista gloriosa e segura, a menos que o problema não esteja no hardware, mas no que nos espera na escuridão. Existem relatos e imagens capturadas em missões passadas que mostram luzes e objetos movendo-se na superfície lunar, fenômenos que desafiam a explicação científica tradicional. Se a Lua não for o deserto morto que fomos levados a acreditar por gerações, o que os astronautas da Artemis II encontrarão ao cruzar para o lado oculto? A verdade por trás deste retorno bilionário pode esconder motivações que vão muito além da simples coleta de rochas. A resposta para essa dúvida comum sobre o propósito da missão é a chave para entender o futuro da humanidade como uma espécie multiplanetária. Não pousamos agora para garantir que, quando o fizermos, seja para estabelecer uma base permanente e sustentável. A Artemis II é o alicerce de uma infraestrutura que inclui a futura estação Lunar Gateway, permitindo que pessoas de múltiplas nacionalidades explorem nosso satélite. O sucesso deste voo provará que somos capazes de gerenciar o imponderável e transformar o meio-termo de uma missão de teste em uma vitória absoluta da ciência sobre o medo. Cada dado coletado sobre a radiação e o desempenho térmico será usado para construir os habitats onde os futuros colonos viveram. Se você sentiu o arrepio ao ver o SLS subir ou se questiona se teria coragem de encarar 45 minutos de silêncio absoluto atrás da Lua, inscreva-se agora para acompanhar cada passo desta jornada épica e ative as notificações para não perder as próximas revelações desta missão. Este canal é dedicado a explorar os mistérios do universo e as fronteiras da ciência. Sua participação ajuda a manter viva a chama da curiosidade sobre o que existe além do nosso planeta azul. Comente abaixo. Você teria coragem de embarcar em uma jornada de 10 dias no espaço profundo sabendo de todos os riscos envolvidos? Sua opinião é fundamental para nossa comunidade de exploradores e entusiastas do cosmos. O caminho à frente permanece incerto e caro, mas o retorno bem-sucedido desta tripulação marcará o dia em que o impossível se tornou rotina. O splashdown no mar marcará o fim desta fase, mas o impacto cultural e científico das imagens que Reed, Victor, Christina e Jeremy trarão mudará nossa história para sempre. Estamos assistindo ao vivo à construção de um novo intergaláctico, onde a Lua é apenas a primeira parada. A tecnologia que estamos validando hoje é a mesma que levará humanos a Marte amanhã, transformando ficção científica em realidade tangível diante de nossos olhos. Mas enquanto celebramos este avanço, uma questão sombria permanece nos corredores das agências espaciais. Por que agora? É o que realmente motivou essa urgência repentina em voltar para um lugar que abandonamos por meio século. A resposta pode estar escondida em dados que o público ainda não teve acesso, ou talvez em algo que já está nos observando de lá. O próximo passo da nossa investigação revelará as contradições técnicas e os segredos que cercam o desenvolvimento do foguete mais poderoso da história. A verdade está logo ali, mas nem todos estão prontos para ouvi-la.